Olá pessoal, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do canal da Escola de Mistério, Academia Brasileira de Estudos Exobiológicos e Yoga. Toda quarta-feira nós estamos aqui com um assunto novo, sempre falando para você com assuntos do seu interesse, com novidades, trazendo novidades todos os dias, trazendo pessoas para falar sobre as suas pesquisas, enfim. E hoje não é diferente. Hoje nós estamos com nosso amigo, meu amigo de pesquisa também, professor Louze, Juliano Louze, né? Vili Louze. Daí, tudo bem, Juliano? Boa noite. Boa noite a todos, pessoal. Boa noite a todos. Para você de A a Z que está nos ouvindo, nos vendo aí, através aqui do canal, beleza? Tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Para quem não me conhece, pessoal, meu nome é Juliano Vili Louze. O professor ali é por causa das minhas aulas de Yoshido, do método Louze, enfim, dou aula de dança e estamos aí. Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho, né, sobre o meu início na ufologia. Isso aí, contar um pouquinho das nossas histórias aí, dos casos aqui de Ponta Grossa, dos grupos, né? Enfim, hoje vamos falar aí com vocês. Exatamente. Então, para quem não conhece ainda o professor Juliano, né, a gente carinhosamente também chama ele de professor porque, na verdade, a gente aprendeu. Eu aprendi, comecei aí, né, a minha carreira de pesquisa na área de ufologia, investigações alienígenas, aí com o grupo do Juliano, né? E ainda hoje nós estamos juntos aqui, né? Apesar o Juliano veio aqui, ajudou a fundação da escola no início, né? E depois ele acabou se afastando por motivos particulares dele, que não vem ao caso. Mas, na sequência, a gente continua trabalhando, tem vários projetos que a gente desenvolve junto, inclusive um ele vai falar hoje, né? Se der tempo, né? Então, o Juliano sempre aí é uma mão direita e uma mão esquerda, sempre nos ajudando aí nas pesquisas aqui dos Campos Gerais. Juliano, conta para nós aí como que foi a tua iniciação aí nessa área de pesquisa. A gente sabe que essa área de pesquisa é muito complexa, principalmente se for para a gente falar a verdade, né? Quando a gente começa a buscar os assuntos lá, pesquisa de campo realmente, né? Porque é isso que a gente faz, né? Porque é muito simples a gente ir atrás de um computador, trazer uma mesinha e fazer pesquisa na internet, pesquisas em livro e falar sobre isso, mas ir a campo, ir lá no meio do mato, onde as coisas estão acontecendo, lá onde você tem que enfrentar a realidade, é outra situação. Então fala um pouco aí para nós sobre esse teu início e vai contando a tua história aí, um pouco para quem não te conhece ainda. Seja bem-vindo, então. Então, pessoal, para mim contar um pouquinho sobre a minha história dentro das pesquisas do fenômeno OVNI, eu vou ter que voltar um pouco atrás aí, né? Eu vou retornar um pouco na minha adolescência, né? Quando eu era ainda criança. Então, eu iniciei na ufologia, né? Após o avistamento de um objeto voador não identificado, isso em 1989, lembro bem a data, 1º de janeiro de 1989, né? Foi nesta data, aqui no bairro da Santa Luzia, na cidade de Ponta Grossa, onde eu tive o primeiro avistamento de um OVNI, objeto voador não identificado. Mas o meu início, né, como diz, foi um pouco antes, porque eu gosto de contar essa história porque o meu pai, ele já se interessava pela ufologia, ele já se interessava por mistérios, né? Ele contava histórias de fantasmas, histórias aí que ele ouvia falar, algumas que ele participou, né? De avistamentos aí de fenômenos estranhos. Inclusive, ele contava a história de objetos voadores não identificados, de discos voadores, que é o termo, né, não muito correto para usar para o fenômeno, porque disco voador é apenas um, né, termo ali usado para identificar algum objeto que, né, daí não seria um objeto voador não identificado, daí você já identificaria a forma do objeto. Então, disco voador é um termo meio incorreto para usar. Mas é um termo popular aí que as pessoas gostam de, né? Porque nem todo OVNI ele tem o formato de disco voador. Eu já vi vários formatos de OVNIs diferentes. Mas, vamos lá. Então, meu pai, ele já contava essas histórias, eu era pequeno e gostava de ouvir essas histórias. Até então,
eu não tinha visto nenhum objeto, só gostava das histórias, né, de fantasma que ele contava, as histórias de objetos voadores não identificados, que aparecia aqui na cidade, né, em outros locais que o meu pai, né, ele foi motorista de caminhão e trabalhou em diversas, né, profissões, inclusive esteve em algumas fazendas, assim, trabalhando, e que ele teve a oportunidade de ter esses avistamentos. Mas ele é uma pessoa que não se aprofundava muito nas pesquisas, gostava de contar para nós ali, familiares e amigos ali. E eu começava a me interessar por aqueles assuntos desde pequeno. Mas até então não tinha visto nenhum objeto voador não identificado. Quando meu pai, infelizmente, quando eu completei 15 anos, o meu pai faleceu, né, num acidente de caminhão, né, e a partir daquela data que eu lembro muito bem, aqui no bairro Santa Luzia, na cidade de Ponta Grossa, era 1989, eu tive um início, digamos, dentro das pesquisas do fenômeno OVNI, porque eu avistei esse objeto. Então, esse objeto, ele subia e descia, né? Descia e subia, ia para o lado esquerdo, ia para o lado direito. Então, eu pude notar que esse objeto não era algo comum, né? Não era algo conhecido, mas ainda ficou no campo de objeto voador não identificado, porque eu não pude identificá-lo. Mas eu pude constatar mais adiante, no decorrer das minhas pesquisas, que esse objeto, ele não foi visto só por mim, mas por outras pessoas, mas isso só foi descobrir com o passar do tempo. Então, nesta data, 1º de janeiro de 1989, quando eu completei 15 anos, quando eu tinha 15 anos, né, eu tive a oportunidade de eu ver esse objeto voador aqui no bairro Santa Luzia, na frente de casa, né, que é claro que hoje em dia está totalmente um pouco diferente, né? Foram passados muitos anos. E a partir dessa data, eu dei início às minhas pesquisas, à minha busca pessoal para entender o que era esse objeto voador não identificado que eu tinha visto, que eu pude constatar que não era avião, não era balão, não era nada conhecido. A partir dos anos que se prosseguiram, né? 89, 1990, 91, 92, 93, 94, eu estava fazendo minhas pesquisas, né, pessoais, sozinho. No decorrer desses anos, fui conhecendo outras pessoas que tiveram experiências iguais, né, de avistamentos do fenômeno OVNI aqui na cidade de Ponta Grossa, porque aqui a cidade de Ponta Grossa, pessoal, ela não é muito divulgada nos meios de comunicação, nem no meio ufológico, mas é um dos lugares que mais temos incidências ufológicas, né? Nós temos aí no decorrer de todos esses anos de pesquisa em campo que a gente fez, que a gente teve contato com várias pessoas, a gente pôde constatar que aqui na cidade de Ponta Grossa, no estado do Paraná, no Brasil, é um dos lugares que mais acontece aparições de fenômenos óbvios. Aqui em Ponta Grossa, né, no decorrer da minha conversa, eu vou falar para vocês de 3 lugares aqui na cidade, 3 lugares, 3 regiões aqui que mais tem incidências ufológicas. Mas isso não significa que o objeto voador não identificado não possa aparecer no centro da cidade, tanto que já foi visto, né, em décadas passadas aí, no centro da cidade e outras localidades. Mas temos 3 locais aí, né, que no decorrer da conversa eu vou mostrar, vou falar assim para vocês. Então, de 89 a 95, eu fiz uma pesquisa muito solitária, porque não era muito fácil fazer as pesquisas, não é igual agora, que nós temos aí a mão na roda na internet, não tinha internet, né, não tinha celular, era difícil, a gente tinha que ir mais a campo, fazer conversa tete-a-tete com as testemunhas, com as pessoas que tinham visto, os ufólogos na época, né, os pesquisadores. Eu não gosto muito de usar esse termo ufólogo, porque eu não me considero um ufólogo. Eu me considero um pesquisador, um investigador do fenômeno OVNI. Então, naquela época não era muito comum, né, as pessoas estarem aí muito interessadas no fenômeno. Era mais difícil as pessoas começarem a falar suas experiências próprias, porque eram muito criticados. Então, de 89 a 95, porque em 95
né, em 1º de janeiro de 1995, eu, com mais algumas pessoas, alguns amigos em comum, né, conseguimos organizar o primeiro grupo aqui de pesquisas ufológicas da minha geração ali, que eu tenha conhecimento. Pode ter havido outros, como a gente suspeita, né, mas que eu tive contato foi logo depois de eu ter formado esse grupo aí, que se chamou GPU-PG, as siglas, né, de Grupo de Pesquisadores Ufólogos de Ponta Grossa, que a partir desta data, de 1995, 1º de janeiro, nós organizamos o primeiro grupo aí para fazer as pesquisas, né, que não eram fáceis já antes, né, e na época também, né, era difícil as pesquisas, né, mas a gente teve muitos avistamentos, a gente teve muitas experiências em campo, a gente teve muitas constatações de objetos que não foram identificados, pessoal, né? Várias teorias aí indicam que esses objetos têm várias procedências, inclusive teorias de origem extraterrestre. Mas aqui eu não quero especificar, sim, a minha crença pessoal, porque a minha crença pessoal no fenômeno nunca me atrapalhou, né, nas pesquisas. Inclusive, teve casos que a gente já foi pesquisar na época que a gente identificou o fenômeno, identificou o objeto, né, e desmistificamos, né, para as pessoas que tinham visto e acreditavam que o fenômeno lá naquela época estava acontecendo, era de origem extraterrestre, era algo, né, não conhecido. Tem pessoas que vão, né, nos criticar, claro que vão nos criticar por a gente fazer esse nosso trabalho, porque o nosso trabalho tem que ser imparcial. Um bom pesquisador de OVNI, ele tem que estar no meio, ele tem que estar em cima do muro. Não deixar de crer, mas também não deixar de desacreditar em várias histórias que conto por aí, que muitas vezes não tem um fundo de verdade. Então, não é fácil ser um pesquisador do fenômeno OVNI, né? Tanto que você é sempre criticado pelas suas ações. Mas a gente, naquele tempo, fez um bom trabalho com o GPU-PG, né? E depois, mais adiante, o grupo foi conhecendo demais outros grupos que surgiram do GPU-PG, inclusive o CEL, Sociedade para Estudo de OVNIs, o Terra UFO aí, né? Que tiveram parcerias junto conosco nas vigílias, nos encontros ufológicos que a gente fez aqui na cidade de Ponta Grossa, né, e tudo mais. Tive conhecimento de pessoas, assim, envolvidas dentro da ufologia, que a gente foi conhecendo com o passar do tempo, até chegar em 2004, aonde a gente teve a oportunidade de reunir todos os grupos de ufologia que na época existiu aqui, inclusive o GUP, que era um grupo, né, grupo aqui, formado por um amigo meu, né, um nosso amigo aí, Wellington Faria, que veio lá de Varginha, né, com mais outros 2 amigos dele, formaram o grupo aqui, e todos nós se unimos numa só união, ou seja, apesar dos grupos ufológicos a ter, digamos, conhecimentos e distinções de teorias diferentes, a gente conseguiu, em 2004, unir diversos grupos aqui e formar a Associação Ufológica Ponta Grossense, que foi por muitos anos uma das únicas associações, não só aqui de Ponta Grossa, do Paraná, mas como do Brasil, que tinha CNPJ, que era tudo registrado em cartório. Infelizmente, a gente teve que fechar as portas, né, do CNPJ, de alguns registros aí, por causa que a associação ufológica, assim, os membros da associação foram se desligando, porque alguns, infelizmente, faleceram, outros se mudaram, né, e diversos outros fatores que deixaram aí a associação sem atuação. Inclusive, né, a gente não deixou de fazer pesquisas, até hoje a gente ainda faz as nossas pesquisas aí, juntamente com o professor Dirceu, entre outras pessoas aí, né, mas não usando agora mais o nome da Associação Ufológica, que foi por muitos anos, né, a única associação aqui em Ponta Grossa direcionada ao fenômeno OVNI, que era uma associação registrada aí no cartório,
tinham seu registro do CNPJ e tudo mais. Mas, enfim, a minha história na ufologia, há muitas controvérsias, né, por causa que eu já falei para vocês que eu não uso o termo ufólogo. Eu não gosto desse termo ufólogo aí, porque é um termo que já foi muito criticado, muito batido. Então eu uso sim o termo pesquisador de OVNI, uso o termo aí de detetive do impossível, pesquisador de mistérios, porque eu não pesquiso somente a ufologia, né? Eu pesquiso outros mistérios, que inclusive aqui na cidade de Ponta Grossa é um mar rico de informações, de mistérios e tudo mais. Então, a ufologia aqui em Ponta Grossa teve diversos grupos aí, formado em diversas épocas da cidade aí, mas, infelizmente, sempre há umas controvérsias nos grupos que faz uma desunião. Mas, com o passar dos anos, a gente conseguiu deixar essa desunião de fora e conseguiu montar a associação e que fizemos muito trabalho aí. Inclusive, o coração das pesquisas aqui na cidade de Ponta Grossa foi as pesquisas em campo, porque não é fácil você fazer uma pesquisa relacionada a um fenômeno OVNI, chegar na frente das pessoas que têm uma crença já pré-estabelecida e falar aquilo ali, ó, esse aqui é um fenômeno OVNI, um objeto voador não identificado, não conseguimos identificar porque não é fácil fazer as pesquisas, ainda mais sem fundos financeiros para isso. Na época, quando eu comecei sozinho, e depois, quando nós tivemos o nosso grupo, e a formação de outros grupos e associação, sempre o dinheiro que a gente tirava era do próprio bolso, fazendo a famosa vaquinha para as nossas investigações. Nunca ganhamos dinheiro nenhum, né, envolvendo a ufologia. Mas, hoje em dia, a ufologia está um campo aí, né, cheio de terreno aí de pessoas querendo ganhar dinheiro em cima da ufologia, que, infelizmente, deixam a desejar. Mas a história da ufologia aqui em Ponta Grossa, ela já vem há muito tempo, ou seja, a história do fenômeno OVNI, né, nós temos aí registros que em 1917 já havia aparições assim aqui na cidade de Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais. Isso aí é registrado nos jornais da cidade. Nas décadas que se passaram depois, o fenômeno foi intensificando, foi se manifestando, e até hoje em dia o fenômeno ainda acontece. Claro que há determinados locais, como eu já falei para você no início da nossa conversa, que tem, né, mais incidências ufológicas. Então, para você que está um pouco curioso aí, pergunta, mas quais são esses locais? Aí, professor Juliano, quais são esses locais? Então, os locais aqui é a região do Chapada. Aqui na cidade de Ponta Grossa, a região do Chapada é composta por vários bairros, inclusive o bairro que eu participo, que eu moro aqui há muitos anos, né? Não vou falar quantos anos, senão vão identificar a minha idade. Brincadeira aí, pessoal. Então, a região do Chapada é uma das regiões que mais aparece OVNIs aqui na região. Temos a região ali do Alagados, temos a região ali do Parque Vila Velha, que é um dos pontos turísticos aqui na nossa cidade. Então, fazendo uma linha imaginária entre esses três locais, nós encontramos um triângulo imaginário. Mas por que essas regiões acontecem mais manifestações de OVNIs? Não temos uma explicação ainda lógica. Claro que temos teorias aí, algumas teorias, mas uma explicação convincente porque esses três locais ainda não podemos dizer. Porque para certas provas, para certas declarações, a gente tem que ter uma prova mais concreta, né? E algumas informações a gente também não pode sair falando por aí, né? Porque as pessoas são assim, pode não crer, pode acreditar, pode não acreditar, enfim, cada um tem uma teoria, pessoal. Cada grupo tem a sua teoria, cada grupo tem a sua, o seu método de fazer as pesquisas. O nosso era fazer pesquisa em campo. Para mim, pesquisa na ufologia tem que ter uma pesquisa em campo, não somente ficar na frente de um computador esperando, como a gente já teve várias outras críticas também, informações de grupo no WhatsApp, na internet,
que as pessoas queriam participar, mas queriam ficar cobrando da gente provas concretas, sendo que a gente já sabe aí que a maioria desses vídeos divulgados aí em toda a ufologia, aí a maioria desses vídeos aí não são verdadeiros, já são fakes, são feitos já para isso, pessoal, para deixar o fenômeno OVNI desacreditado. Mas, hoje em dia, nós não podemos desacreditar no fenômeno. O fenômeno, ele existe. Tem diversas provas que o fenômeno, ele existe, inclusive informações, documentos registrados aí, que antes eram considerados secretos e liberados aí pela Força Aérea de diversos países aí. Mas a sua origem, que ainda é um mistério, porque nem todo o OVNI, objeto voador não identificado, pode ter uma procedência única ou de origem extraterrestre. Há diversas outras teorias aí, inclusive, né, teorias aí que, né, uma é contra a outra. Então há muita desavença ainda aí a ser resolvido na ufologia. Por isso que eu não gosto de me identificar aí muito como um ufólogo, né, mas sim como um pesquisador do fenômeno OVNI. Já tive oportunidade de ver não só em 1989. Em 89 foi o primeiro objeto voador não identificado que eu tive a oportunidade de ver com meus próprios olhos e constatar que não era nada conhecido. A partir de então, tive diversos outros avistamentos, digamos. O fenômeno, assim, digamos, mais perto, mais aproximado que eu tive a oportunidade de ver foi um objeto voador mais ou menos uns 5 a 10 metros de distância, né, que foi o famoso caso Lorimier. O famoso caso Lorimier foi um caso que aconteceu aqui na nossa cidade de Ponta Grossa, na região aqui do Chapada, né, na chácara Santa Rosa. Ele era ali o caseiro da época, fazia ali, né, cuidava da casa, da chácara ali. E ele, um dia ele estava retornando para o interior da chácara, já era noite, e ele foi perseguido. Só que na cabeça dele, este fenômeno OVNI que aconteceu, para ele tinha uma crença popular que teria sido o Boitatá que teria perseguido ele. Infelizmente, né, há muitas crenças assim populares, né, muitas crenças folclóricas que envolvem também o fenômeno OVNI, sim. Nós não podemos deixar, né, de pesquisar. Não podemos falar assim, não, isso aí é uma lenda, isso aí não aconteceu. Não, toda a lenda tem um fundo de verdade. E o que aconteceu? No caso, o Lorimier, ele foi perseguido, ele chegou, né, no bairro de Santa Luzia ali, né, desesperado, era da noite ali, estava um tempo meio chuvoso ali, nós estávamos, eu e mais 2 pesquisadores na época, a Maria Delara e Everton, né, estávamos num ponto de ônibus ali conversando, ele chegou para nós, nos relatou que tinha acontecido com ele, que ele tinha sido perseguido, nós ficamos ali imparcial, não deixando de desacreditar nele e não deixando de acreditar também, porque, né, nós temos sempre que ficar com o pé atrás. Aí o que aconteceu? Ligamos para um outro amigo nosso, que na época estava aqui, o Hélito Faria, que eu já contei para vocês, que ela é de Varginha, que ele fez lá pesquisas em Varginha, teve envolvido lá no caso Varginha, enfim. Essa é uma outra história. Então, ligamos para ele na época, ele pegou o jipe dele, veio até nosso bairro, para levarmos o senhor Lorimier até a chácara onde ele mora, porque ele estava um pouco assustado, porque ele tinha sido perseguido por essa bola de luz, que segundo ele era o Boitatá. E a gente foi lá levá-lo, mas sem intenção de ver nada, né, sem intenção de constatar nenhum fenômeno. E quando chegamos lá, perto do local onde ele tinha visto, o OVNI estava ainda lá, acima de um poste de madeira, que naquela época era um poste de madeira, não tinha fio de luz, né? Não podemos dizer que era um fenômeno aí conhecido. Constatamos que a bola de luz estava lá, aquela bola de luz que perseguiu o senhor Lorimier e fez o fenômeno bem ser divulgado na época, porque daí começou as aparições mais
posteriores aí, que também nós algumas registramos em uns jornais da cidade algumas fotos. Tivemos uma campanha também no ano 2000, arrecadando fotos de pessoas que tiveram avistamentos, de pessoas que tinham fotos estranhas lá, constando alguns objetos voadores, que no decorrer aí o professor Dirceu vai mostrar e a gente vai comentar. Então, minha história na ufologia é uma história assim, né? Resumindo, porque se a gente for detalhar todas as vigílias, todos os casos, a gente passaria aqui, pessoal, a noite toda, né? Professor Dirceu, o senhor está aí? Já foi abduzido. Sim. Uma pergunta aqui, Ellison. Cheguei agora. Qual era a história do Boitatá? Você estava contando aí, né? A história do Boitatá é o seguinte, resumindo, teve um caso que aconteceu em 1999, a data exata não vou lembrar de cabeça, mas acho que, se não me engano, é 27 de fevereiro de 1999. O senhor Lorimir era o caseiro na época da Chácara Santa Rosa. Essa Chácara Santa Rosa é uma chácara que envolve muitos mistérios aqui, na região do Chapada. Inclusive, essa chácara pertencia a um amigo nosso que posteriormente fez parte aí do GPUPG, fez parte do CEL, do Grupo CEL e do Terra U. E a gente fazia muitas vigílias lá. Mas na época que aconteceu esse fenômeno, o chacreiro chamado Lorimir Pimentel estava lá retornando para a chácara, né, porque ele estava aqui no bairro Santa Luzia, ele morava aqui, tinha os familiares aí, e na época ele estava cuidando da casa, da chácara, da casa lá, estava retornando lá para a chácara, e ele foi perseguido por uma bola de luz, né, e essa bola de luz o perseguiu, pelo menos aí, mais ou menos a mais de 800 metros, né, perseguindo ele correndo e a bola de luz atrás dele. Chegou desesperado ali no bairro Santa Luzia, nós estávamos no ponto de ônibus conversando, né? Não estávamos preparados para fazer nenhuma pesquisa, nada. Nós estávamos conversando, uma conversa de amigos ali no ponto de ônibus, esperando um pouquinho a chuva passar, e ele chegou assustado, contou para nós ficamos com o pé atrás assim, porque, né, a história era bem mirabolante, ainda mais que ele falando que estava sendo perseguido pelo Boitatá. Mas não deixamos de investigar. Ligamos para um amigo nosso, chamado Hélio Faria, que tinha outro grupo na cidade aqui, né, o GUP, e ele pegou o jipe dele e veio até Santa Luzia. E fomos levar o senhor Lorimir até a chácara. Chegando no local onde ele disse ter sido perseguido, o objeto estava acima do poste. No início, a olho nu, assim, aproximadamente 5 a 10 metros, o objeto parecia do tamanho de uma bolinha de tênis. Era um objeto pequeno. Eu peguei uma lanterna na época, pisquei em direção do objeto, o objeto aumentou seu tamanho, ficando do tamanho de uma bola de basquete por alguns instantes, né? O professor Wellington fotografou na hora, com aquelas câmeras ainda que usavam filme, e chegou a queimar todos os filmes, porque na época não saiu a foto. E, de repente, o objeto, assim como estava lá, né, aumentou, diminuiu o tamanho, e, de repente, o objeto desmaterializou, sumiu, né, misteriosamente. No outro dia, a gente voltou lá para ver se não tinha fio de luz, se não era um curto, porque a gente vai a campo buscar alguma informação, buscar alguma explicação. Não tinha, era um poste de madeira, não tinha como ser um curto, nada. E o que tinha lá? Tinha uma casinha de João de Barro, misteriosamente tinha uma casinha de João de Barro. O que tem uma casinha de João de Barro no meio da pesquisa? O nosso pesquisador na época, Edson Ney, subiu lá, a casinha de João de Barro estava destruída, mas não estava lá o João de Barro, estava um outro passarinho, que inclusive era um bem-te-vi, estava lá sem cabeça, sem as pernas e queimado as costas, como se alguma luz, algum objeto desse em cima e queimasse o passarinho ali. Ficou um mistério também nessa foto aí, que também, né, infelizmente nós não temos a foto para mostrar, né, porque o pessoal é muito assim, né, é muito Santomé, né, eles querem ver para ter. Mas é assim, aqui na cidade de Ponta Grossa, pessoal, eu já indiquei, que eu vou falar aqui de novo, há 3 regiões que mais aparecem OVNIs da cidade de Ponta Grossa. Região do Alagados, a região do Parque do Vila Velha e a região de Chapada.
Essa região do Chapada ela é composta por vários bairros, aqui inclusive o bairro Santa Luzia, aonde há muitas aparições de OVNIs. É claro que nem todo dia, nem tanto santo dia, a gente vai estar olhando para cima, né? Mas na maioria das vezes, a gente, como pesquisador da área, está sempre olhando e vendo objetos aí passando sobre nossas cabeças que a gente não tem explicação. Nem todo objeto, já falei, é da mesma origem, e nem toda a teoria de objeto voador não identificado é de origem extraterrestre, deixamos bem claro. Mas a minha crença pessoal, sim, porque eu já tive outras experiências aí, que não cabe a gente falar agora nesse momento aí, são experiências pessoais envolvendo o fenômeno OVNI. Então, mas a crença na origem extraterrestre do fenômeno, para mim, nunca atrapalhou as minhas pesquisas, porque na hora da pesquisa eu fico imparcial. Tanto que eu já falei para vocês aqui, né, no início aí de algumas pesquisas que a gente fez, na época, a gente identificou o que era objeto, a gente falou para as pessoas, e muitas das pessoas que quando a gente identificou o objeto ficaram bravos conosco, como se a gente tivesse culpa, né, do objeto que elas viram não serem o que elas criam, não ser o que elas tiveram crença na época. Acho que agora o professor Dirceu vai mostrar umas fotos aí, é isso, professor? Pode ser, se você quiser, podemos fazer agora. Vamos mostrar aí. Vamos. Tem um material aqui, um PowerPoint, eu vou passando e você vai falando um pouquinho sobre cada uma das atividades. Pode ser? Pode ser. Vamos ver se eu vou lembrar na minha memória fotográfica. Então, essas fotos aí, que saíram nos jornais aí, são fotos, né, que fizeram também parte da campanha, né? Foram fotos ilustrativas aí, que o jornal usou da nossa campanha, que a gente tinha feito uma campanha. Nós tínhamos feito uma campanha logo após o fenômeno aí acontecer com o senhor Loremir. A gente também teve um avistamento aqui entre o bairro Santa Luzia e o bairro Borato, quando eu e mais o Saulo Sandrino, que na época era fotógrafo do nosso grupo, estávamos voltando da casa de um amigo nosso no Borato, tivemos a oportunidade de fotografar um objeto voador não identificado que fez diversas evoluções ali, que não eram, digamos assim, de procedência, assim, que você pudesse identificar, ó, isso aí é um avião, esse aqui é um balão, esse aqui é um drone, etc. Não, esse objeto ele fez mais ou menos isso assim no céu, fez um L, fez uns movimentos bem estranhos, e na época a gente conseguiu ainda fotografar, porque a gente tinha levado a câmera lá na casa do amigo nosso para tirar umas fotos lá, nossa, lá, e conseguimos tirar 5 fotos na época. Então essas fotos que estão passando não são as fotos da época, se eu não me engano, são fotos ilustrativas de diversas partes aqui que a gente fez uma campanha para arrecadar, né, fotos aí de pessoas que tiveram avistamento, ou que tinham uma foto lá guardada no fundo do baú, que eu olhava lá e tinha um objeto voador não identificado. Porque muitas fotos, muitas aparições de OVNIs acontecem assim, eu estou tirando uma selfie aqui, uma foto aqui, distraidamente aqui, quando vai ver na foto, lá tem um objeto lá atrás passando, ou, né, um objeto parado lá, que não foi visto nem por mim e nem pelo fotógrafo. Na maioria das aparições de OVNIs, das fotos que a gente arrecadou, era isso que acontecia. Aí são matérias envolvendo, porque de 1999, né, a 2004, 2008 e depois adiante aí, tivemos diversas outras aparições aqui na cidade de Ponta Grossa registradas em jornais. É claro que em épocas de 1950, 1917, como eu já falei aí, e diversas outras, se fizer pesquisas aí nos jornais da cidade, você vai encontrar diversas aparições aí registradas, diversos casos aí. Essa é de 1959, 54, né? Aqui na região do Chapada. Claro que o bairro Santa Luzia, nesta época, não existia, mas o Bom Sucesso já existia. Se não me engano, é uma matéria falando isso, né? De 1954. 54, 27 de novembro de 54. Aqui já, ó, é na região do Chapada, pessoal, na região do Chapada. Então, em 54, e 10 décadas posteriores e depois, o fenômeno ainda continua aparecendo.
Então, como eu já disse, o Chapada aqui é composto por diversos bairros. Na época existia só... Aí está o professor, né? O professor Maurício, que na época ia eu ali embaixo, ali de branco ali, acho que não dá para... esse aí. Esse sou eu na época, né? Mais magrinho ali, mais novo, falando da foto, das 5 fotos que nós tiramos do objeto voador, não identificado aqui, né, próximo ao bairro Borato, de Santa Luzia. Então foi uma coletiva de imprensa que nós fizemos aqui no bairro da Santa Luzia, na associação, para, né, designar ali o que seria o objeto ali não identificado, né? Então as primeiras pesquisas, as primeiras análises ali foi do professor Maurício Casmarec, que na época cuidava do observatório, né? O primeiro observatório aqui de Ponta Grossa aqui que teve, ficava aqui no Chapada, né? No bairro Boa Vista ali. Então toda aquela região ali já era também visto objetos voadores ali pelos pesquisadores da época lá que foi fundado esse observatório também, né? Já também fazia algumas pesquisas. Claro que eles faziam essas pesquisas assim, mais por debaixo dos panos algumas, né? Porque eles tinham um grupo amador lá de astronomia e fundaram esse grupo aí e fundaram lá o observatório, que posteriormente foi doado aí para a Universidade, né, da cidade de Ponta Grossa. Mas por debaixo dos panos eles já faziam umas pesquisas aí do fenômeno OVNI, que já aparecia naquela época aqui na nossa região. Então, a nossa região aqui de Ponta Grossa é um palco de grandes mistérios, né? De grandes aparições de OVNIs, e não só OVNIs, já teve aparições aí até, né, de um dragão aí, segundo o repórter Sassá, o nosso amigo repórter Sassá, que fez umas matérias aí com exclusividade, né? Exatamente. Nesse local ainda teve mais um caso de abdução ainda. Teve caso de abdução, teve vários casos, teve o caso da pedra misteriosa, do seu Júlio César Murmel, teve casos envolvendo a Igreja Católica aí, né? Por causa dessa pedra, teve casos aí de forças armadas aí que tiveram aí, segundo os testemunhos aqui, que em 1995, não sei se você estava sabendo desse caso, em 1995 houve aí um objeto que desceu perto do terreno de um deputado aí, que a gente não pode citar o nome, que daí esse objeto veio, desceu, os helicópteros logo apareceram perseguindo o objeto levantou voo diante dos helicópteros, na mesma noite, segundo as informações aí de moradores, passaram o gradil para não ser identificado aí a marca, né? Enfim, são grandes mistérios. Nesse caso aí foram 2 casos, né, nessa mesma fazenda, né? Essa fazenda também tem muitos mistérios, né? Que a gente não pode falar aqui, porque sabe como que é, né? Não queremos sofrer nenhum processo. Continuando aí as fotos aí, né? Essa também é lá na Associação de Moradores da Santa Luzia, onde que eu e o professor Maurício estávamos ali meio que mostrando para a imprensa na época, né? As fotos, ele estava mostrando também as pesquisas preliminares que ele fez e conseguiu constatar que não era uma fraude, né? Porque na época era muito mais difícil fazer fraude também. Então ele estava constatando que era um objeto mesmo, que o objeto fez uma evolução ali e tal. Mas, infelizmente, né, não tivemos como na época identificar o objeto, falar, aqui está aqui, o objeto aqui é um disco, né, tem ali o ET dando um tchauzinho e tal. Não pudemos fazer isso. Mas foi um grande avanço, porque a gente foi muito criticado no começo das nossas pesquisas ali, né? Aquela época ali, né, não podia falar muito sobre ufologia ali, que a pessoa já era taxado lá, né? Vamos amarrar ele na camisa de força e levar. Mas, com o passar do tempo aí, essas informações foram chegando mais ao público em geral, foram, né, mostrando aí que o fenômeno acontece, não há como negar o fenômeno agora não há como negar, como negavam antes, tem documentos oficiais, porque se for negar, você tem que negar aí que também então a Força Aérea, o Exército e tudo mais que estão liberando documentos, o governo dos Estados Unidos, estão todo mundo ficando louco, né? Então
Mas agora, a procedência, a origem, que é um mistério ainda. Então aqui, né, tá falando aí de uma matéria que a gente fez também, pesquisa aí na região do Alagados, eu falo que faz vigília amanhã no Alagados. Essa é uma matéria que saiu também em muitos jornais. Então muitas das fotos que vai ser mostradas são matérias que foram feitas. Então as pessoas que têm curiosidade, tiver tempo de fazer pesquisas, né, na Casa da Memória, na estação, lá perto do museu, onde estão os jornais também que foram levados para lá, tem muitas informações, tem muito, mas é que tem que ter tempo para fazer as pesquisas e encontrar. Então o fenômeno sempre teve acontecendo aí em Ponta Grossa. É claro que em épocas posteriores, de 1917, né, não foram registrados aí, mas foram avistados aí por diversos moradores, né, que foram passando aí esses relatos para os seus filhos, para os seus netos, que chegaram até informações até nós. Aí é uma foto ilustrativa também do nosso grupo. Esse aí é o primeiro grupo que nós tínhamos. Era o chamado GPU-PG, Grupo de Pesquisadores Ufólogos de Ponta Grossa aí, que fomos tirar uma foto na frente de casa aí, né? Nossa, quanto tempo essa foto aí. Então, ainda a gente tá bem magrinho ali. O pessoal tudo jovem ali, né? Todo ali para ilustrar, né? A gente ficou um pouco famoso aí nos jornais da cidade, nas rádios aí, a partir das fotos do caso do Loremir e das fotos que a gente tirou e posteriormente da campanha que a gente fez e das pesquisas que a gente foi ali. Então foi digamos, um pezinho na escada que a gente foi subindo ali, mostrando para o pessoal, né? O pessoal mais crítico, o pessoal mais cético, que o fenômeno na cidade de Ponta Grossa ocorria já há muito, muito, muito tempo, né? Mas hoje em dia... Essa uma que nós estamos vendo agora, né? Uhum. Esse caso aqui foi de 54. Esse relato aí é uma forte evidência de um caso que eu estou estudando que envolve aí uma possível abdução de um casal que ficou abduzido por 30 anos. Então, esse registro nesse jornal aqui, Diário dos Campos, de dezembro de 54, veja que foi mostrado uma de novembro de 54 do início, né? Essa é dezembro de 54. Isso é uma evidência bem forte de um caso que está em estudo, de um casal que teria ido para a região dos Alagados, né? Que na época a gente não sabe ainda se tinha o Alagados, né? Quando eles foram abduzidos. Então, provavelmente aqui pode ser ou a ida ou o retorno do casal, que ficou 30 anos abduzidos. Então, algo bem interessante, assim, que a gente tá... É uma novidade, assim, mas é difícil de você comprovar os fatos, né? Só existe, mas aí estão as evidências, né? Há muitas evidências aí, né, do fenômeno, no decorrer das pesquisas também, que a gente fica difícil constatar, né? Mas as evidências estão aí, basta a pessoa, né, não ter a mente fechada, porque um bom pesquisador do fenômeno, ele tem que ter uma mente aberta para todas as possibilidades. É claro que não podemos se deixar levar, né, por qualquer coisa, mas a gente tem que ter a mente aberta, né? Se você não for uma mente aberta ali para as pesquisas, você vai ficar um pesquisador, digamos ali, fanático, porque você vai impor a tua teoria para as demais pessoas, querer provar a tua teoria ali, e vai falar que é aquilo. Como há muitos, né, ufólogos aí na área aí que não podem serem criticados, né? Principalmente os pedestais dos chefões que estão lá no topo lá. Se criticar ele, a crença dele lá, ele já senta o pau, né? Enfim, já tem um dono da revista aí que fica falando, né? Não dá para criticar o homem, né? Ele já identificou, ele já tinha que mudar o nome da revista dele, né? E assim vai continuando, tem várias notícias, né? Olha. Ó, tem várias notícias do fenômeno que já ocorriam nos jornais da cidade, né? Várias testemunhas, inclusive teve casos aí no centro da cidade, né, que nessa época de 50, 54 aí,
que teve centenas de pessoas que viram, não foram uma, foram centenas de pessoas que viram objeto voador não identificado sobrevoando na cidade de Ponta Grossa, aí, que saiu nos jornais da cidade, saiu na época, saiu comentário, mas que ficou esquecido depois, né? Porque depois ficou esquecido aí pelos moradores aí, por causa que, né, os moradores que tiveram esse avistamento na época, que foram centenas de pessoas aí, de certo, já tinham falecido, né? E algumas pessoas, mesmo vendo o fenômeno, não crê, né? Então é assim. Juliano, tem uma pergunta aí para você. Com base nos registros obtidos por vocês, no caso envolve nós, o fenômeno OVNI em Ponta Grossa, cresceu ou decaiu com o passar dos anos? Na minha opinião pessoal, né, nas minhas pesquisas, o fenômeno aumentou. É claro que tem diversas épocas do ano que esse fenômeno parece intensificar. Mas não é porque o fenômeno diminuiu, não. É porque as pessoas em si, elas não ficam 24 horas observando o fenômeno, né? Porque se a gente tivesse aí uma observação 24 horas, a gente ia constatar que o fenômeno aqui na cidade de Ponta Grossa aumentou, né? A gente já teve aí umas ideias aí para fazer uns tempos atrás aí que não deu muito certo, porque o pessoal é muito crítico. O pessoal quer resultados, mas o pessoal não quer colaborar. Nós tínhamos feito aí uma chamada rede OVNI, que, né, caberia às pessoas aí de toda a região aqui ficar de olho no fenômeno, e quando o fenômeno acontecesse, passasse para nós no grupo e tudo mais. Só que é assim, as pessoas esperam o resultado, né, esperam fotos, vídeos mirabolantes e confirmações, mas na hora de colaborar ali as pessoas não querem colaborar. Então, né, não deu muito certo essa rede de OVNIs ali. E aqui na cidade de Ponta Grossa, nós temos muitos casos. Só que para isso, nós precisaríamos da ajuda de várias pessoas. Porque eu, o professor Dirceu e mais algumas pessoas não podemos ficar de olho toda hora, né? Nós temos outras atividades. A gente não vive da ufologia. A gente tem outras atividades aí. Eu dou aula de artes marciais, de dança, né, algumas técnicas de yoga que eu misturei e fiz o meu próprio método. Então, a gente tem que se virar nos 30 aqui no Brasil, né, para se virar, para poder ganhar um dinheirinho para sobreviver. Então, como a gente já falou, a gente não sobrevive da ufologia, a gente trata a ufologia aí com muito amor e carinho aí, mas não só como um hobby, porque já fazem, se eu for contar aí, desde os meus 15 anos, já fazem mais de 31 anos que eu estou na pesquisa aí. E nunca afirmei que as minhas crenças ou teorias tivessem, né, a verdade absoluta, né? Porque todo mundo tem direito de ter a sua teoria, todo mundo tem direito de ter o seu pensamento. É claro que os críticos de plantão, né, não podem ficar só criticando. Então, se eles têm uma ideia melhor, uma explicação melhor, eles deveriam ir atrás e pesquisar, ir a campo, né, se ferrar um pouquinho lá, tirar um dinheirinho do bolso, porque a nossa pesquisa sempre foi feita assim, com dinheiro próprio, não tivemos incentivo nenhum governamental, nenhum particular, enfim, foi tudo assim. Era assim e continuamos assim. Juliano, para nós encerrarmos o assunto aqui mais ou menos, o que você pode falar sobre isto? Então, essa foto aí é uma foto que envolve um mistério, porque nesse mesmo dia aí, né, tá aqui o professor Dirceu, que não vai, né, deixar eu falar sozinho sobre esse caso. Foi uma vigília onde eu, professor Dirceu, mais 2 amigos nossos, né, tivemos a participação, e aconteceu muitos mistérios nesse dia, né, inclusive com um lapso de tempo de todos nós, um cansaço extremo, entre outras coisas. E essa foto aí eu estava observando no dia, porque esse dia foi o dia que mais eu constatei, juntamente com o professor Dirceu e outros 2 que estavam conosco, a gente teve a oportunidade de ver 21 objetos voadores não identificados materializando, se desmaterializando, né?
entre as 9 até as meia-noite, mais ou menos, esses objetos começaram as suas aparições. E na época eu estava observando o fenômeno ali acontecendo e parece ali do meu lado ali que jogaram um raio de energia. É, né, professor? Parece um raio de energia, né? Exatamente. Na verdade, a gente está investigando esse fato aí, né? É um fato que a gente está investigando o que aconteceu conosco, né? Mas já dando assim digamos assim, já falando um pouquinho, né? Dando ali uma preliminar, todos nós que participemos dessa vigília recebemos um cansaço extremo. E não foi só o cansaço, aconteceu outras coisas que no decorrer aí, mais para frente, quem sabe a gente vai revelando, né? A gente está investigando ainda. Não podemos soltar as informações assim. Então, teve um cansaço extremo com todas as pessoas que participaram dessa vigília. Foram 21 objetos avistados. Né? A gente estava quase desistindo de fazer a mini vigília. Não foi uma vigília completa. Foi uma mini vigília, porque foi só até meia-noite, mais ou menos, 1 hora, que a gente fez a vigília. Então, aconteceu muitas coisas. Nós saímos desse local às 11h30, às 23h30, nós saímos lá. Eu já tinha esquecido. Essa imagem aí foi 5 minutos antes da gente sair de lá. A gente estava preparando para sair. Né? Isso aí. Teve muitos mistérios nessa aí que o professor com certeza vai falar mais para frente. Eu também gostaria só antes de encerrarmos aí, né? Falar um pouquinho para vocês, pessoal, do nosso projeto que nós vamos ter aí mais adiante aí, o professor Dirceu, entre outras pessoas aí, do projeto Ufuturismo que a gente vai fazer aqui na cidade de Ponta Grossa. Nós estamos aí acertando primeiro alguns locais aí para levar o pessoal aí seguro, porque hoje em dia tem que ter segurança, né, para levar. Não é como antigamente, você andava, né, até mesmo aqui no bairro, hoje em dia não dá para você andar de bobeira muito aqui, não. Mas antigamente a gente ia para vários locais, fazia vigília, não tinha o perigo que consta hoje. Mas a gente está fazendo um acordo aí hoje, vamos fazer um acordo aí com os fazendeiros, com os chacreiros aí dessas regiões, do Chapada, do Porto Vila Velha, entre outros locais ali, da região do Alagado, para a gente trazer um pessoal de fora aí, para você que é interessado no fenômeno, participar das pesquisas, vir conhecer os 3 locais que mais incidências ufológicas ocorrem. Nós vamos ter mais adiante aí o nosso Ufuturismo. Mais adiante nós vamos falar bem sobre esse projeto quando tiver tudo ok, tudo acertado. Mas para você que é de outra localidade, vocês vão ter a oportunidade de vir participar. Não estamos garantindo aqui que você vai vir aqui e ser abduzido. Nada disso. Mas pode ser que aconteça um fenômeno na frente, né? Numa dessas excursões aí que a gente estiver levando o pessoal. E também, né? Se o pessoal for abduzido, todos nós teremos. Daí vai ser tudo legal. Exatamente. Pegando um gancho, né, Juliano? E a gente já tem alguns locais aí em vista, né? Em 2 locais onde a gente tem registro, né? A gente já tem locais com bastante segurança para que a gente possa ir, né? Então, um dos locais é uma área ambiental que tem uma equipe de apoio, tudo, né? Então, a gente não acertou a questão de valores ainda, porque a área é bastante carinha para a gente ir nesses locais, né? Mas a gente está acertando a questão de valores para que a gente possa estar levando as pessoas com questão de conhecimento, né? Nós não estamos aqui preocupados com questões financeiras de arrecadação. Nosso objetivo aqui é passar informação com qualidade, né? Mostrando para as pessoas como é que funciona e tudo mais. Inclusive aqui no canal tem uma live que fala sobre o projeto não lembro agora, mas é lá no início, nos vídeos mais antigos. O projeto Dharma. Isso, projeto Dharma. Onde nós fizemos lá uma live aqui daqui mesmo, né? Onde a gente mostra um dos pontos que a gente pretende levar vocês, que é uma pedra chamada Pedra Solitária. Então esse local é um local muito bacana, é um portal, né? É um portal. E não sabemos que tipo de portal é ainda, né? Mas tem bastante coisa lá
que lá dá para você ver. Esse é um lugar que a gente pretende levar vocês, né? Então, você tem interesse em participar de uma vigília? Olha, tem pergunta ali, ainda são feitas vigílias em Ponta Grossa? Esse sim, como participar? Entra em contato com a gente, né? Entra em contato comigo, com o Juliano aqui, que a gente vai estar passando as informações para vocês, né? Vou colocar aqui, Juliano, me manda, que você não tem como... Bom, entra em contato comigo, que daí a gente vai passando aqui as informações, tá? Deixa eu só colocar aqui o meu número. Entre em contato com o professor Dirceu, depois o professor Dirceu pode passar o meu WhatsApp aí para as pessoas também que estiverem interessadas. Sim, exatamente. Daí a gente conversa melhor, né? Porque o tempo ainda não para. Está aqui no bate-papo, né? Eu vou colocar na tela aqui para que você possa anotar, né? O DDD 42. Então, você seja específico, daí você coloca lá para participação da vigília. Se a gente tiver um grupo aí de 10 pessoas aí, a gente já consegue organizar o grupo para levar nesse local ali para fazer a vigília, né? Então, que daí tem a questões relacionadas com transporte, todas essas questões a gente tem que ver, né? E tem os cuidados que a gente tem que também tomar cuidado, né? Existem cuidados com relação ao ambiente, meio ambiente, cuidados com o meio ambiente, tem toda uma questão que a gente tem que... as pessoas que não conhecem uma vigília, né? Mais posteriormente, né? O professor Dirceu aqui pode mostrar até no canal aí, mas como é feita uma vigília, porque não é como as pessoas pensam. Às vezes a pessoa pensa, nós vamos na vigília, tudo tranquilo, instalamos uma cadeirinha lá e ficamos só de olho pro papo. Não é assim que acontece. Tem que ter cuidado, tem que ter tudo, né, uma organização para fazer as vigílias corretas, né? Não é só chegar lá e ficar de olho pro céu lá. E também já, né, não ficar esperançoso que já na primeira vez, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, da aparição de um OVNI, né? Porque tá muitos grupos aí que levam as pessoas na vigília prometendo contatos e tudo mais. Não podemos fazer isso. Nós vamos levar as pessoas em lugares que nós pesquisamos há anos, que tem procedências, tem aparições de objetos voadores não identificados, mas a gente não pode garantir que em todos os dias que a gente levar essas pessoas lá, nós vamos ter um contato lá. Ou não temos, né? Sim, exatamente. Fica aí. Já recebi um contato aqui interessado em participar de vigília. Certo? Já está aqui no... Então, pessoas que vão ser interessadas aí em fazer vigílias, em conhecer a região aqui de Ponta Grossa, né, dos locais, o nosso UFO-turismo aí vai constar aí, vai convidar todos vocês a participarem. Então, é um grande projeto que já estamos encaminhando aí. Manda um abraço pro meu amigo João Gabriel, que é de Ponta Grossa e gosta muito de ufologia, Wid. Então, tá mandando Conhece o João Gabriel, Juliano? Eu conheço muito o João, agora João Gabriel, não tô lembrado, né? Passa Wid, marca aí o meu número aí, passa o contato dele. É importante a gente aumentar nosso raio de pessoas que têm interesse em participar e conhecer. O professor Dirceu estava conversando comigo esses dias aí, né, que nós teríamos que organizar um grupo maior de pessoas interessadas. Então, agora que é a hora, pessoal, de vocês tirarem a manguinha, arregaçar a manga e vamos à luta, vamos à pesquisa. Então, você que está aí nos assistindo, nos vendo, e é interessado em fazer as pesquisas, porque aqui é muito mistério. Aqui, o trabalho é grande, os operários são poucos, então nós precisamos unir forças para fazer uma pesquisa mais ampla no fenômeno. Então, vocês que querem participar, querem fazer parte das pesquisas, aí, entrem em contato com o professor Dirceu, posteriormente ele vai passar o meu contato também, e a gente vai acertar, criar um grupo grande de pesquisas aí. Exatamente. Então, tá bom. A gente vai organizando aqui e a gente cria um grupo aí do WhatsApp para a gente manter o contato com as pessoas que querem participar, tanto das vigílias como das pesquisas. Curiosidade sobre esses fatos, muita gente tem, né? Mas pessoas que realmente querem ir a campo, querem participar, querem pesquisar, isso torna-se um pouco restritivo, né? Então, o importante é quem quer realmente participar tem que ter o seu
a sua responsabilidade com relação à pesquisa, porque não é simplesmente a gente, estou indo para uma pesquisa, aí o cara leva lá bebida, leva comida, leva um monte de coisa. Não. Tem regras para serem seguidas, e essas regras têm que ser obrigatoriamente seguidas. Não tem que tomar chazinho não para ver as coisas, não, gente. Uma das coisinhas assim. Veja um monte de gente falando assim, o cara foi lá e tomou um chazinho para não sei o que, abriu a penial para poder... Gente, o que você está vendo com isso? Não está vendo nada. Você está vendo o que você está criando na tua mente. Então você quer fazer pesquisa, quer ver o que você está vendo, não precisa disso. Você vai na pesquisa, você vai poder ver como você pode não ver. E quantas vezes nós já fomos em vigílias e não vimos absolutamente nada, né? Assim como a gente foi nesse dia que a gente teve aí essa questão aí desse raio aí, que não foi o único caso desse raio, né? Nessa noite. Teve outros mistérios aí, ó. Além dos 21 objetos voadores, hein? Foi um recorde. Então você que é de Ponta Grossa, você que é aqui da região dos Campos Gerais, que tem condição de fazer pesquisa aqui na cidade de Ponta Grossa, pode entrar em contato com a gente aí, né? Então, que vamos trabalhar, né? Vamos ver o que a gente pode fazer juntos, tá bom? É isso aí, professor. Isso aí. Então, Juliano, quero te agradecer de coração você ter aceito o convite aqui pela escola, né? Foi muito legal a tua participação aqui na live. Você trouxe uma live bem participativa, bem legal. Recebi aqui vários elogios aqui pelo celular, pessoas que estão assistindo a live e mandaram aqui a mensagem para mim, parabenizando, e aqui estou repassando a mensagem para você. Então, gratidão por você ter compartilhado o teu conhecimento com a gente, né? E vamos em frente, né? A pesquisa todo dia tem novidade, né? Então, isso aí, o fenômeno não para. O fenômeno não para, né? Considerações finais aí, Juliano. Então, primeiramente, eu agradecer aí ao professor Dirceu, né? A escola aí, da Academia de Estudos Tecnológicos e Yoga, ter convidado eu para participar aí, né? Desse grande casos ufológicos aqui na cidade de Ponta Grossa, para contar o meu relato e tudo mais. Agradeço a todas as pessoas que estiveram nos vendo, né? Agradeço as pessoas que estiveram nos vendo nas nossas declarações aqui do fenômeno, das nossas experiências. Claro que, se for detalhar tudo que tinha para contar, a gente passaria a noite toda aqui, né? E o tempo aqui na internet, ele passa muito rápido, né? E a gente tem outros afazeres também que não podemos deixar de fazer, porque a gente não vive de ufologia. Mas a gente está aí. A gente está aí participando na medida do possível, né? Ajudando os grandes amigos aí a fazer as pesquisas, a participar dos canais e tudo mais. Agradeço a você que esteve junto conosco até agora, teve a paciência, né, de nos escutar aí até hoje, os nossos relatos e tudo mais. É isso aí. Juliano, gratidão por você ter aceito o convite mais uma vez. Muito obrigado pela tua presença aqui. A você que participou do chat, a você que esteve presente aqui, você que discutiu o assunto com a gente, meu muito obrigado. Você que vai, curta aí, compartilhe as lives do canal e aproveita ao máximo. Essa informação é verdadeira e é de graça, certo? Então, aproveite o que tem de melhor aí no canal, tá bom? Gratidão a todos, até quinta-feira que vem, Cosminho vai estar presente aqui, às 20 horas, vai estar falando aí sobre algo bem interessante aqui, então não perca essa live na próxima quinta-feira, não amanhã, na semana que vem, dia 5 de abril, às 20 horas, então já está agendado aí. Então, meu muito obrigado, até a próxima. Namastê. Namastê.